Sabe, eu estava aqui pensando sobre essa questão de se fazer vídeos para o YouTube. Eu estava tentando encontrar uma característica que faz com que, na verdade, uma característica que seja comum entre os criadores de conteúdo, entre as pessoas que se propõem a fazer vídeos para o YouTube. E, inevitavelmente, a gente acaba se deparando com a quantidade absurda de nichos que existem disponíveis, né, no YouTube, de assuntos dos mais variados, de interesses, né, de propostas das mais variadas. Tem pessoas que entram aqui para fazer vídeos sobre recomendações de livros, fazer vídeos sobre recomendações de filmes, quadrinhos, roupas, sapatos, enfim, qualquer coisa que algum ser humano, ou qualquer ser humano consuma nesse mundo, né? Qualquer, entre aspas, né? Mas de fato, qualquer pessoa, você vai encontrar um vídeo de alguém falando sobre alguma coisa relacionada àquilo que você gosta de consumir, aquilo que você pode, principalmente, consumir e aquilo que meio que faz parte do teu cotidiano, né? Como um bem de consumo ou como alguma coisa relacionada a hobby. Bem como também pessoas entram aqui para ensinar algo, ensinar filosofia, literatura, matemática, física, química, ou seja, não há nada que você queira aprender que em você entrando no YouTube você não encontre alguém que esteja disposto a ensinar. E isso reflete bem, quer dizer, o algoritmo do YouTube que você usa, que nós usamos, vai te mandar, né, de acordo com o que você clica, com o tempo que você passa assistindo as coisas que você assiste, ele vai te recomendando aquilo que está alinhado com o teu nível de interesse, com aquilo que tu tem buscado. E se você for parar para pensar e tentar entender o que é que faz com que as pessoas busquem o que buscam, às vezes você vai se deparar com uma coisa bastante interessante. Nem tudo aquilo que aparece no teu feed, no teu guia, né, na tua busca, vai ser aquilo que realmente faz parte do teu interesse de procurar. Na verdade, a gente acaba encontrando ou acaba descobrindo, na verdade, coisas que a gente gosta ou que a gente descobre, na verdade, que a gente gostava ou que passou a gostar a partir de recomendações que faz mais ou menos um eco com aquilo que você já vinha assistindo. Então, para quem diz que a lógica do algoritmo funciona como uma coisa, vamos dizer assim, exata, na minha humilde opinião, eu acredito que não é bem assim, porque assim como a mente humana é um pouco não, bastante complexa para poder concatenar certas ideias, principalmente quando você não teve o tempo suficiente para lidar com aquele emaranhado de coisas que foi chegando e você teve que processar e você teve que organizar, reorganizar, reavaliar para poder colocar para fora. Há um trabalho de decupagem para ser feito, decupagem mental, né? Para poder você tirar o que você vai colocar para fora depois e meio que deixar de lado aquilo que não vai ser útil para você exprimir posteriormente, né? Depois de você ter interiorizado. Então eu acho que da mesma forma a lógica dos algoritmos
principalmente a do YouTube, ela funciona muito com cruzamento de dados que vai fazendo com que a pessoa, né, o usuário, eu não gosto de usar esse termo, mas enfim, é o que se utiliza, que o usuário demonstre para a plataforma aquilo que ela tem interesse e aquilo que possivelmente ela tem interesse e aquilo que possivelmente ela teria interesse, fazendo com que a gente acabe descobrindo nessas intermediações coisas que a gente até então não sabia que gostava. Quantas vezes eu já me peguei assistindo um vídeo, sei lá, de culinária, sendo que isso nem é a coisa na qual eu coloco no buscador para assistir de forma ativa, sem que alguém tenha me enviado ou que alguém venha até mim e tenha me mostrado, que vídeo interessante sobre culinária, mostrando alguma curiosidade sobre algum prato e a forma como ele é feito e tal. Eu confesso que, assim, tem coisas que a gente acaba descobrindo que gosta de assistir. E a gente às vezes se pergunta, por que eu estou assistindo? Quem nunca, procurando uma coisa, terminou preso em um outro vídeo que não tinha nada a ver com o que você estava procurando originalmente e acabou se entretendo por meia hora, uma hora, com um vídeo que inicialmente não era o teu interesse. Então, isso faz com que a gente chegue mais ou menos à conclusão de que a lógica algorítmica do YouTube funciona meio que tentando modular a forma como nós seres humanos, tentamos reorganizar as coisas que nós vamos absorvendo, ou que nós absorvemos durante a vida. A forma como a gente vai organizando, inclusive, nossas ideias e as coisas que a gente acha que é importante para a gente. Então, eu acho que o algoritmo, né, assim, ele, não sei qual é a base, né, que o Google, acredito que é o Google, se utilize para fazer com que o algoritmo seja... Eu não sei qual é a lógica por trás daquilo que o Google, né, que é a empresa que detém os direitos do YouTube, acredito eu, que eu acredito que ela faça, os engenheiros, né, fazem de um jeito que tente modular a forma como o pensamento, como as ideias, como nós tentamos organizar tudo isso. E eu acredito que isso torna o YouTube uma coisa bastante, assim, difusa. Eu acredito que não existe uma fórmula 100% garantida e certa para fazer com que você poste um vídeo e esse vídeo viralize de uma forma absurda. Óbvio, como eu falei inicialmente, existem nichos, existem vídeos sobre temas específicos dentro do YouTube, né? Então, mas levando em consideração a lógica do usuário, e nós que utilizamos o YouTube de forma ativa, obviamente que há vídeos e interesses compatíveis com aquilo que a gente mais busca, óbvio. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de ler, de quadrinhos, eu gosto de música. Então, eu meio que divido o meu tempo entre estes gostos, né? Essas preferências que eu tenho. Mas de forma mais... E teoria política também, né? Política de modo geral. Acompanho alguns canais e por aí vai. E então, mais óbvio que dentre esses nichos que eu acabei de mencionar, existem aqueles que eu dou mais atenção do que outros. E
tem momentos que o que eu estava dando mais atenção eu acabo protelando um pouco mais de assistir e acabo dando preferência a outros que eu acabei de citar. E assim vai. Eu acho que a lógica do algoritmo, né, ela acaba funcionando meio que dessa forma. Porque se você em algum momento assistiu o vídeo de pelo menos uma coisa que destoou, né, que se distanciou um pouco ou muito daquilo que você já assiste rotineiramente, ele vai entender que de alguma forma tu consegue, tu tem algum grau de interesse em relação àquele assunto lá, aquele tema que tu parou pelo menos 1 minuto, 30 segundos para assistir. Mesmo que na miniatura, eu não sei se eles fazem essa contabilidade. Mas enfim, o que eu queria dizer no final das contas é que, assim como a vida não é tão simples de se viver, né? Quer dizer, é simples, mas a gente complica. Mas eu acredito que vocês me entenderam. Então, da mesma forma, o algoritmo meio que tenta emular essa forma como a gente tenta lidar com as coisas, principalmente com muitas coisas ao mesmo tempo, com o advento das redes sociais, que essa última geração está vivendo e que a penúltima geração, geração Y, a Z, sei lá, passou a viver, né? A transição entre um período analógico e um período digital, e que proporcionou o advento, né, de todas as redes sociais que a gente conhece e as que ainda serão criadas. A gente que tenta dividir nossa atenção com outros seres humanos, com as pessoas nas quais a gente lida todos os dias, tanto de forma presencial, né, em loco, quanto de forma digital, através das redes. A gente se encontra nesse emaranhado, nesse turbilhão de coisas que a gente tem que fazer com que nossa atenção seja retida, ou de forma intencional ou não. Então, eu acredito que a lógica algorítmica trabalhe dessa mesma forma confusa que a gente tentando lidar com tantas coisas ao mesmo tempo. Eu quis fazer um vídeo um pouco diferente, tentando falar um pouco sobre o que eu acho e fazer uma relação, né, entre a lógica do algoritmo e a lógica de como funciona não a mente humana, eu não falei nada, não citei nada científico, nada, eu apenas tentei colocar para fora aqui o que eu acho sobre tudo isso. Eu espero que alguém tenha entendido o que eu falei e é isso aí. Espero que tenha servido para alguma coisa.